Você já sentiu que perdoar alguém era impossível? Que a dor, a traição ou a injustiça eram grandes demais para simplesmente deixar para trás? Pois saiba que Jesus falou algo surpreendente sobre o perdão, algo que desafia nossa lógica e toca diretamente o nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, Pedro se aproxima do Mestre e faz uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Mas a resposta de Jesus vai muito além do esperado. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que ele quis dizer com isso? Será que há um limite para perdoar? Será que perdoar tantas vezes significa ser ingênuo? Ou será que há um segredo profundo escondido nessas palavras? Se você já lutou para perdoar alguém, se já sentiu o peso da mágoa, então precisa assistir a este vídeo até o fim. O que você vai ouvir pode transformar sua maneira de enxergar o perdão e mudar sua vida para sempre. Agora pare por um instante e reflita: o que seria da sua vida sem o perdão? Se essa mensagem fizer sentido para você, continue comigo, pois nos próximos minutos vamos descobrir o verdadeiro significado do que Jesus ensinou. Parte 1. O contexto da pergunta de Pedro. Antes de entendermos a resposta de Jesus, precisamos compreender a intenção por trás da pergunta de Pedro. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Essa não foi uma pergunta aleatória. Na tradição judaica da época, os rabinos ensinavam que perdoar 3 vezes era suficiente. Ou seja, se alguém errasse contra você pela 4ª vez, já não havia obrigação de perdoar. Pedro, então, acreditando estar sendo generoso, dobra esse número e ainda acrescenta mais um, chegando a 7. Mas Jesus surpreende a todos ao dizer: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Essa resposta não era simplesmente sobre números, mas sobre algo muito maior. Um chamado para um perdão sem limites, um coração livre da contagem de erros dos outros. Jesus estava nos ensinando que o perdão não pode ser calculado, medido ou restringido a um número exato. O verdadeiro perdão reflete a misericórdia infinita de Deus, que nos perdoa repetidamente, sem impor barreiras. Agora que entendemos o contexto da pergunta de Pedro, podemos mergulhar no significado mais profundo da resposta de Jesus. Parte 2. O que significa 70 vezes 7? Quando Jesus respondeu a Pedro, disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Ele não estava estabelecendo um limite matemático. Ele não quis dizer que devemos perdoar exatamente 490 vezes e na 491A estamos livres para guardar rancor. O significado dessa expressão vai muito além da contagem. Na cultura hebraica, os números muitas vezes carregavam significados simbólicos. O número 7 representa plenitude, perfeição, algo completo. Quando Jesus multiplica esse número por 70, ele está enfatizando que o perdão deve ser ilimitado. Em outras palavras, não devemos contar quantas vezes perdoamos, pois o verdadeiro perdão não mantém um registro dos erros. Essa ideia se conecta com a maneira como Deus lida com a humanidade. No livro de Salmos, capítulo 103, verso 12, está escrito: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isso significa que quando Deus perdoa, Ele não guarda nossas falhas para nos lembrar delas no futuro. Ele nos concede um perdão completo, sem reservas. Mas, se Jesus nos chama para perdoar sem limites, como lidar com as pessoas que continuam a nos ferir,
Será que perdoar significa aceitar qualquer tipo de injustiça e como encontrar forças para perdoar quando a dor parece insuportável? Essas são questões profundas que vamos explorar nas próximas partes. Parte 3. Perdoar significa aceitar tudo? Quando Jesus ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, muitos se perguntam: isso significa que devo aceitar qualquer coisa? Deixar que as pessoas me machuquem sem reação? A resposta é não. O perdão não é o mesmo que permitir abusos, nem significa ser conivente com o erro dos outros. Para compreender isso, precisamos olhar para a forma como Deus nos perdoa. Em vários momentos da Bíblia, vemos que o Senhor é misericordioso, mas também é justo. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, Deus diz: "Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." Isso mostra que Ele está sempre pronto a perdoar, mas também deseja transformação. Da mesma forma, quando Jesus fala sobre perdoar continuamente, Ele não está nos chamando a aceitar injustiças sem discernimento. Perdoar significa libertar o coração do peso da mágoa, mas não significa manter-se em situações que causam sofrimento contínuo. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, Lucas 6:27, mas também nos orienta a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10:16. Isso significa que podemos perdoar, mas também podemos estabelecer limites saudáveis. Se alguém insiste em nos ferir repetidamente sem arrependimento, o perdão ainda é necessário, mas a reconciliação pode não ser obrigatória. Algumas relações podem precisar de distância para que haja cura. O perdão nos liberta, mas não nos prende a ciclos destrutivos. Agora que entendemos que perdoar não é aceitar qualquer coisa, surge outra questão importante. Como perdoar quando a dor é grande demais? Como superar o peso da traição, da injustiça ou das palavras que nos machucaram? Falaremos sobre isso na próxima parte. Parte 4. Como perdoar quando a dor é grande demais? Perdoar quando a dor é grande parece uma tarefa impossível. Como podemos libertar alguém que nos causou tanto sofrimento? A dor emocional de ser traído, injustiçado ou machucado é real e não desaparece simplesmente porque decidimos perdoar. Então, como encontrar forças para perdoar, mesmo quando a mágoa está profundamente enraizada? Primeiro, é importante entender que o perdão não significa esquecer. A ideia de perdoar e esquecer é muitas vezes mal interpretada. Jesus nunca disse que devemos apagar da nossa memória o que nos causou dor. Pelo contrário, o perdão é um processo de libertação emocional, um caminho para curar nosso coração de dentro para fora. Em Mateus 18, 23, 35, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, onde um rei perdoa uma dívida impagável de um servo, mas o servo, ao sair, não perdoa a dívida insignificante de outro. A moral da parábola é clara. Nós, que fomos perdoados por Deus, devemos ser capazes de perdoar aos outros. Quando conseguimos compreender o perdão de Deus em nossas próprias vidas, a perspectiva muda. Perdoar torna-se menos sobre a outra pessoa e mais sobre nós e o que carregamos em nosso coração. O perdão, nesse contexto, se torna uma escolha de libertação pessoal. Cada vez que escolhemos perdoar, escolhemos deixar o sofrimento e o ressentimento para trás, entendendo que manter a mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. A dor que sentimos pode ser grande, mas ela não deve definir quem somos. Quando Deus nos perdoa, Ele nos oferece uma nova chance, uma nova perspectiva e nos chama a estender esse mesmo perdão aos outros. O perdão também não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo. Pode ser necessário perdoar mais de uma vez,
especialmente quando as lembranças e emoções surgem de novo. Isso é normal, e é nesse ciclo de perdão que encontramos a verdadeira cura. Não é fácil, mas é libertador. É possível que você ainda se pergunte: como posso fazer isso na prática? Como podemos começar esse processo de perdão quando o coração está pesado? Vamos explorar isso na próxima parte, onde veremos um exemplo prático de como aplicar o perdão em nossas vidas diárias. Parte 5. Como perdoar na prática. Agora que compreendemos que o perdão não é apenas um ato de sentimento, mas uma decisão que nos liberta, é hora de pensar em como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Como podemos perdoar na prática, especialmente quando a dor ainda é recente e os sentimentos de injustiça são fortes. Jesus nos ensina que o perdão deve ser algo constante e verdadeiro. Ele não espera que façamos isso sozinhos, mas que o façamos com a ajuda dele, pela força do Espírito Santo. Em Efésios 4:32, Paulo nos lembra: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A chave aqui é lembrar como Deus nos perdoa, de maneira incondicional e constante, e nos permite fazer o mesmo. Aqui estão algumas atitudes práticas que podemos adotar para perdoar. 1. Reconheça a dor, mas escolha não ser dominado por ela. Perdoar não significa minimizar a dor ou fingir que não a sentimos. O primeiro passo é reconhecer o quanto fomos feridos. É preciso ser honesto consigo mesmo sobre os sentimentos de mágoa. Quando aceitamos essa dor, sem a ignorar, podemos começar o processo de cura. Mas o perdão acontece quando decidimos não deixar que a dor governe nossas ações. Em vez de nos afundarmos nela, fazemos a escolha ativa de libertar o coração. 2. Ore pedindo forças para perdoar. Perdoar alguém que nos feriu profundamente não é algo que conseguimos fazer apenas por nossa própria força. Precisamos da ajuda de Deus. Jesus ensinou que devemos orar por nossos inimigos, Mateus 5:44, mas essa oração não é apenas por aqueles que nos prejudicaram. Ela também é uma oração por nós mesmos, para que Deus nos dê forças para soltar o peso da mágoa. Ao orarmos, Deus nos capacita a ver as pessoas que nos feriram com os olhos da misericórdia. 3. Escolha perdoar, mesmo quando os sentimentos não acompanham. O perdão é, em grande parte, uma decisão. Quando alguém nos machuca, é natural sentir raiva, tristeza ou decepção. No entanto, o perdão não depende dos sentimentos, mas da nossa vontade de deixar de lado a raiva e a mágoa. Isso não significa que os sentimentos desaparecerão de imediato, mas sim que, ao decidir perdoar, nós nos libertamos da escravidão emocional que os ressentimentos causam. 4. Liberte-se do desejo de vingança. Muitas vezes, o que impede o perdão é o desejo de ver a outra pessoa pagar por aquilo que fez. Mas Jesus nos ensina em Romanos 12:19, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando perdoamos, liberamos a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele tratará com os outros de acordo com a sua justiça perfeita. 5. Pratique o perdão todos os dias. O perdão não é algo que fazemos uma única vez, mas algo que devemos praticar todos os dias. À medida que caminhamos na vida, podemos ser feridos novamente, e a decisão de perdoar precisa ser renovada constantemente. Como Jesus nos ensinou em Mateus 18:21-22, não há um número específico de vezes que devemos perdoar. O perdão se torna parte do nosso caráter, um reflexo da graça que recebemos de Deus. Quando colocamos essas práticas em ação,
o perdão começa a transformar nossa vida de dentro para fora. Em vez de sermos escravizados pelos erros dos outros, nos tornamos livres para viver a paz que Jesus prometeu. E essa paz nos capacita a alcançar outros, ajudando-os a entender que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Nos próximos minutos, vamos explorar o impacto que esse perdão tem não só em nós, mas também nas outras pessoas. Como o perdão pode ser um testemunho poderoso para aqueles que estão ao nosso redor. Parte 6. O impacto do perdão na nossa vida e nos outros. O perdão não apenas liberta o coração de quem perdoa, mas também tem um impacto profundo sobre a vida de quem recebe esse perdão e sobre todos ao nosso redor. Quando escolhemos perdoar, não estamos apenas obedecendo a um mandamento de Jesus, mas também trazendo um testemunho poderoso da graça de Deus ao mundo. Em Mateus 5,16, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O perdão, portanto, é uma expressão de luz e bondade que reflete o caráter de Deus. Quando perdoamos, estamos revelando ao mundo a mesma misericórdia que Deus tem por nós. Perdoar alguém que nos feriu profundamente pode parecer um ato corajoso, especialmente quando a dor ainda é presente. Mas em vez de enfraquecer, o perdão fortalece. Ele traz paz ao nosso espírito e permite que a presença de Deus habite em nosso coração com mais liberdade. Isso não só nos beneficia, mas também serve de exemplo para os outros. Quando as pessoas ao nosso redor veem que somos capazes de perdoar, isso pode tocá-las de uma forma que palavras sozinhas jamais conseguiriam. Veja, por exemplo, a história de José, filho de Jacó, que depois de ser traído e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, teve a oportunidade de se vingar quando eles vieram até ele em busca de ajuda durante uma fome. José, em Gênesis 50:20, expressa sua visão divina do perdão ao dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele poderia ter escolhido a vingança, mas, ao perdoar, ele não só trouxe reconciliação para sua família, mas também cumpriu o plano de Deus para salvar muitos. Quando perdoamos, Deus usa esse perdão para trazer cura e reconciliação, seja em nossa família, comunidade ou até mesmo em círculos mais amplos. O perdão pode transformar relações quebradas e criar um ambiente de confiança, amor e reconciliação. Mas o perdão não é apenas para os outros, ele também nos transforma. Cada ato de perdão purifica nosso coração e nos faz mais semelhantes a Cristo, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Além disso, perdoar pode abrir portas para que os outros vejam o amor de Cristo de uma forma tangível. Pode ser um testemunho de fé, uma demonstração de como o Evangelho é vivido na prática. Quando perdoamos, especialmente em situações difíceis, mostramos que nossa confiança não está nas nossas próprias forças, mas em Deus, que nos capacita a fazer o impossível. Entender que o perdão tem esse poder de transformação é fundamental. Ele não só libera o peso da mágoa, mas também tem o poder de mudar vidas e trazer o reino de Deus mais perto da terra à medida que refletimos sua graça e misericórdia. Agora, a próxima questão que podemos abordar é: como podemos cultivar uma atitude de perdão constante em nosso coração, especialmente quando as ofensas parecem contínuas ou a dor persiste por muito tempo? Vamos explorar como a prática diária de perdão pode ser incorporada em nossas vidas. Parte 7. Como cultivar uma atitude de perdão constante. O perdão, como vimos, não é algo que devemos fazer apenas uma vez e depois esquecer. Ele é um exercício diário,
uma escolha que fazemos constantemente, especialmente em um mundo onde estamos frequentemente expostos a ofensas e decepções. Como então podemos cultivar uma atitude de perdão constante para que possamos viver com um coração livre de mágoas e amargura? Jesus nos ensina em Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão, então, não é apenas uma ação pontual, mas algo que precisa ser parte da nossa identidade cristã. Quando cultivamos uma atitude de perdão constante, começamos a ver a vida e as pessoas com os olhos de Deus, e isso transforma profundamente nosso relacionamento com os outros e conosco mesmos. Aqui estão algumas práticas que nos ajudam a manter essa atitude de perdão em nosso coração. 1. Renove a sua mente com a palavra de Deus. O perdão é uma decisão, mas também é um processo de transformação. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A cada vez que somos ofendidos ou magoados, precisamos renovar nossa mente com as palavras de Jesus, que nos lembram da importância do perdão. Quando meditamos na Bíblia e buscamos viver conforme os ensinamentos de Cristo, somos lembrados de sua misericórdia e graça, o que nos inspira a perdoar constantemente. 2. Pratique o perdão antecipado. Em muitas situações, sabemos que alguém pode nos ferir ou nos desagradar antes mesmo de isso acontecer. Em vez de esperar a mágoa surgir, podemos antecipar a necessidade de perdoar, decidindo já perdoar antes que o erro aconteça. Essa mentalidade de perdão preventivo nos mantém em um estado de vigilância e nos ajuda a não ser tomados de surpresa pela raiva ou ressentimento. Quando sabemos que vivemos em um mundo imperfeito, onde erros e falhas são comuns, podemos já preparar o nosso coração para escolher perdoar em vez de acumular ofensas. 3. Ore constantemente por um coração perdoador. A oração tem um poder tremendo em moldar nossos corações. Ao orarmos, pedimos a Deus que nos ajude a perdoar, especialmente quando a dor é grande e as feridas parecem profundas. Em Lucas 17:3-4, Jesus diz: "Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes no dia voltar a ti, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe." A oração nos fortalece e nos capacita a ter um espírito perdoador, além de nos ajudar a perdoar mais rapidamente, sem deixar que a amargura tome conta de nós. 4. Lembre-se da graça de Deus em sua própria vida. Quanto mais nos lembramos de como Deus nos perdoou, mais fácil se torna perdoar aos outros. Em Efésios 4:32, somos lembrados: "Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou." A graça de Deus é ilimitada. E é essa mesma graça que devemos estender aos outros. Quando focamos na abundante misericórdia de Deus em nossas vidas, vemos como o perdão aos outros é uma forma de refletir sua bondade e generosidade. 5. A prática diária do perdão traz paz. Perdoar todos os dias não só nos ajuda a viver mais próximos de Deus, mas também nos proporciona paz interior. Quando mantemos um coração leve, livre de rancores e mágoas, nossa vida é cheia de paz. Isso não significa que a dor das ofensas desaparece, mas sim que ao escolher perdoar, não deixamos que as ofensas nos dominem. O perdão nos dá liberdade para viver de forma plena, sem o peso de ressentimentos que afetam nossa saúde emocional, mental e espiritual.
A prática contínua do perdão não é fácil, mas é profundamente libertadora. Quanto mais decidimos perdoar, mais o perdão se torna parte da nossa natureza. Em vez de sermos controlados pelas ofensas dos outros, nos tornamos agentes de cura, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Agora que discutimos como cultivar essa atitude de perdão constante, no próximo passo, vamos ver como Jesus exemplificou o perdão absoluto, até mesmo nas situações mais extremas. Como podemos seguir seu exemplo, mesmo quando enfrentamos traições profundas ou sofrimentos imensuráveis? Parte 8. O exemplo supremo de perdão. Jesus na cruz. Quando falamos sobre perdão, não podemos deixar de olhar para o exemplo mais poderoso e profundo de todos: o perdão de Jesus na cruz. Ele, que nunca pecou, sofreu a dor imensa da traição, da injustiça e da violência. Jesus, que tinha o poder de chamar legiões de anjos para se defender, escolheu perdoar os que o estavam crucificando. Este é o padrão mais alto de perdão que podemos encontrar na Bíblia, e é isso que ele nos chama a seguir. Em Lucas 23:34, Jesus, enquanto estava pregado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras ditas, em meio ao maior sofrimento físico e emocional, nos ensinam algo radical. Ele perdoou aqueles que o maltratavam, sem que eles demonstrassem arrependimento ou mudança de atitude. Isso é algo totalmente contra a natureza humana, que muitas vezes exige que a outra pessoa se arrependa antes de perdoar. Mas Jesus nos ensina que o perdão não depende do comportamento do outro, mas da condição do nosso coração. Em um momento em que qualquer um de nós poderia ter gritado de dor ou buscado justiça, Jesus escolheu perdoar. Ele não fez isso porque a dor não fosse real, ou porque a crucificação fosse uma pequena ofensa. Ele escolheu perdoar porque compreendia que sem perdão, o pecado e a morte teriam a última palavra. O perdão de Jesus na cruz não só trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade, mas também abriu o caminho para que nós pudéssemos ser perdoados por nossos próprios pecados. Esse perdão é imenso, é incompreensível. Como podemos imitar esse tipo de perdão em nossas próprias vidas? Para começar, precisamos entender que não importa o quanto fomos feridos, o perdão de Jesus nos capacita a perdoar também. Não é sobre esquecer as ofensas ou fingir que elas não existiram, mas sim sobre deixar que a dor e a mágoa não governem mais nossas vidas. Jesus, ao orar pelos seus algozes, demonstrou a verdadeira natureza do perdão, um perdão incondicional e ilimitado. Ele nos chama a seguir seu exemplo e a perdoar aqueles que nos ferem, não porque eles merecem, mas porque nós já fomos perdoados infinitamente por Deus. Essa é a verdadeira graça que recebemos. Além disso, quando perdoamos assim, como Jesus fez, não estamos apenas imitando sua ação, mas também participando do grande plano de Deus de restaurar todas as coisas. O perdão de Jesus abriu o caminho para a nossa salvação, e ao perdoarmos os outros, podemos também ser instrumentos de reconciliação e restauração, não só em nossas vidas, mas também na vida das pessoas ao nosso redor. Esse tipo de perdão radical é o que transforma não apenas corações, mas sociedades inteiras. Em vez de perpetuar o ciclo de vingança e ódio, o perdão de Jesus nos chama a quebrá-lo, promovendo um ambiente de paz, cura e renovação. Quando decidimos perdoar, nos tornamos reflexos do perdão de Cristo, e isso tem o poder de impactar profundamente o mundo ao nosso redor. Agora que vimos o exemplo de Jesus, a próxima reflexão é sobre o poder de perdoar a si mesmo. Muitas vezes, o maior obstáculo para o perdão não está nos outros, mas em nós mesmos. Como podemos perdoar a nós mesmos quando falhamos, quando sentimos que não fomos dignos do amor de Deus? Vamos explorar isso na próxima parte. Parte 9. O perdão a si mesmo.
liberando a si mesmo da culpa. Perdoar aos outros é um grande desafio, mas há um obstáculo ainda mais difícil que muitos enfrentam em sua jornada de fé: perdoar a si mesmos. Muitas vezes somos nossa própria pior crítica. Nos culpamos por erros passados, pelas falhas que cometemos, pelas palavras que feriram, pelas escolhas erradas que fizemos. A sensação de culpa pode nos consumir, e por mais que saibamos que fomos perdoados por Deus, ainda carregamos uma carga emocional pesada. Jesus fala muito sobre o perdão, mas a verdade é que muitos de nós ainda lutamos para aceitar o perdão que Ele nos oferece. Como podemos, então, liberar a culpa e realmente perdoar a nós mesmos? Em 1 João 1,9, a Bíblia nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus é completo e incondicional, mas muitas vezes é mais fácil perdoar os outros do que aceitar que Ele nos perdoou. Nos sentimos indignos, achando que, de alguma forma, nossos erros são tão grandes que não merecemos perdão. Aqui estão alguns passos que podemos seguir para aprender a perdoar a nós mesmos e viver em liberdade. 1. Aceite o perdão de Deus. O primeiro passo para perdoar a si mesmo é aceitar que, aos olhos de Deus, você está completamente perdoado. A graça de Deus não tem limites. Quando confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. Não importa o que fizemos ou quão grande tenha sido nossa falha, a misericórdia de Deus é maior. Em Salmos 103:12 é dito: quanto o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus nos purifica e nos limpa, então devemos nos libertar do peso da culpa que Ele já tirou de nós. 2. Liberte-se das autoacusações. Muitas vezes somos tentados a lembrar de nossos erros passados e nos condenar por eles, acreditando que não somos dignos de amor ou perdão. Mas a Bíblia nos ensina que não somos mais escravos do pecado. Romanos 6:6. Quando aceitamos o perdão de Deus, temos que mudar nossa mentalidade e parar de nos acusar. A culpa não é mais parte da nossa identidade, pois fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. 3. Entenda que o perdão é um processo. Perdoar a si mesmo pode não ser algo que acontece de uma vez só. Pode ser um processo que leva tempo. Assim como precisamos lembrar constantemente que perdoamos os outros, também devemos lembrar de nos perdoar todos os dias. A verdadeira cura acontece quando, dia após dia, escolhemos acreditar no perdão de Deus e deixar para trás o peso da culpa. 4. Viva com o propósito de restaurar. Em vez de se concentrar no erro do passado, podemos olhar para o futuro com esperança. O perdão de Deus não é apenas para apagar o passado, mas para nos capacitar a viver de maneira nova. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo nos lembra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando perdoamos a nós mesmos, podemos abraçar a nova vida que Deus tem para nós, focando em como Ele pode nos usar para a sua glória, apesar das nossas falhas. 5. Rejeite o espírito de condenação. Às vezes, o inimigo tenta nos lembrar de nossos erros para nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Mas em Romanos 8:1, a palavra nos assegura: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não podemos permitir que a condenação nos afaste da liberdade que Deus nos dá. O perdão de Deus é completo. E quando escolhemos não perdoar a nós mesmos, estamos questionando a sua obra na cruz. Devemos, então, rejeitar qualquer acusação que nos afaste da verdade do perdão divino. Perdoar a si mesmo é libertador. Quando conseguimos abandonar a culpa e viver com a certeza de que fomos perdoados,
nossa vida se torna mais leve e mais aberta para a ação de Deus. A verdadeira liberdade não vem de viver sem falhas, mas de viver em um relacionamento contínuo com um Deus que nos perdoa e nos restaura. Agora que vimos o poder de perdoar a nós mesmos, no próximo passo, vamos refletir sobre o perdão como uma ferramenta de cura nas relações humanas. Como ele pode restaurar e trazer paz entre as pessoas, tanto em nossos laços familiares quanto nas nossas amizades. Vamos explorar como o perdão pode promover um ambiente de amor e reconciliação. Parte 10. O perdão como ferramenta de cura nas relações humanas. O perdão é uma chave essencial para restaurar relacionamentos e trazer paz aos corações feridos. Muitas vezes, nossas vidas são marcadas por desentendimentos, traições e mal-entendidos que deixam cicatrizes profundas. O que pode curar essas feridas, trazendo renovação e reconciliação, é o poder do perdão genuíno. Este perdão não apenas libera as pessoas de suas dívidas morais ou emocionais, mas também promove a cura interior daqueles que o praticam. Em Colossenses 3,13, Paulo nos instrui: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é um reflexo daquilo que Deus fez por nós. E quando praticamos o perdão em nossos relacionamentos, estamos imitando a ação de Cristo. Esse perdão não é uma simples formalidade ou um gesto vazio. Ele tem um poder transformador, capaz de restaurar até mesmo as relações mais danificadas. Vamos explorar como o perdão pode atuar como uma verdadeira ferramenta de cura nas relações humanas. 1. O perdão cura a amargura e o rancor. Quando guardamos mágoas, ressentimentos e rancores, nosso coração se torna um terreno fértil para a amargura, algo que destrói nossas relações. Em Efésios 4, 31, 32, Paulo nos adverte: toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam banidas de entre vós, com toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. A amargura se acumula em nosso coração, e sem perdão ela cresce, gerando divisão e destruição. Mas, quando praticamos o perdão, liberamos nossos corações do peso dessas emoções negativas, e isso permite a cura do relacionamento. 2. O perdão restaura a confiança. Em qualquer relação, a confiança é a base de uma convivência saudável. Quando alguém nos fere, a confiança pode ser quebrada, mas o perdão, aliado ao arrependimento e à mudança, pode restaurar o que foi perdido. Em Mateus 18, 21, 22, Jesus nos ensina sobre a importância do perdão constante. Não porque o ofensor mereça, mas porque o perdão é uma forma de restaurar o vínculo de confiança que foi rompido. Esse perdão não significa ignorar a dor, mas reconhecer que, ao perdoar, estamos escolhendo dar uma nova chance para a relação, permitindo que ela se reconstitua de forma saudável e segura. 3. O perdão promove a paz e a harmonia. Em uma família, entre amigos ou até mesmo em uma comunidade de fé, o perdão é a chave para viver em paz. Quando as ofensas são deixadas para trás, a paz reina sobre o relacionamento. Jesus disse, em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O perdão nos ajuda a buscar a paz em lugar da vingança, e ao agir dessa maneira, também nos tornamos instrumentos de reconciliação. Quando as pessoas ao nosso redor nos veem perdoando, elas também são encorajadas a fazer o mesmo, e isso cria um ambiente de harmonia. 4. O perdão facilita a restauração e o crescimento. O perdão não só cura o presente, mas também abre portas para o crescimento futuro. Em 2 Coríntios 5, 18, 19, Paulo afirma,
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quando perdoamos, permitimos que o relacionamento cresça e amadureça. O perdão é a ponte que leva à restauração completa, e ele permite que as relações se fortaleçam em graça, amor e compreensão. Como Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, nós também somos chamados a reconciliar uns com os outros, ajudando a edificar um relacionamento mais sólido e profundo. 5. O perdão é libertador. A última grande bênção do perdão é a liberdade que ele traz tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Quando perdoamos, rompemos as correntes do passado, liberando-nos do ciclo vicioso de mágoa e vingança. Em Lucas 7,47, Jesus diz: aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O perdão nos permite deixar para trás as feridas e olhar para o futuro com esperança. Ele nos ensina a viver livre de pesadas cargas emocionais, oferecendo espaço para que a reconciliação e o amor cresçam em nossas vidas. Ao libertar alguém da dívida de ofensa, nós também nos libertamos da carga da raiva e do ressentimento. O perdão não é apenas um mandamento ou uma obrigação cristã, mas é uma ferramenta transformadora que pode trazer cura e restauração para as nossas relações. Quando perdoamos, não apenas obedecemos à vontade de Deus, mas também experimentamos sua paz e graça em nosso próprio coração. O perdão não é sempre fácil, especialmente quando somos profundamente feridos, mas a recompensa de um coração livre de amargura e rancor vale todo o esforço. Assim como Jesus nos perdoou, somos chamados a perdoar uns aos outros, não apenas para restaurar relacionamentos, mas para viver como testemunhas vivas da graça de Deus em um mundo que tanto precisa de perdão. A prática constante do perdão, no entanto, não só beneficia os outros, mas é uma maneira de refletirmos o caráter de Cristo e promovermos a cura em nossas próprias vidas. Agora, ao chegarmos ao fim deste vídeo, quero convidá-lo a refletir. Como o perdão pode transformar suas relações, sua vida e sua caminhada com Deus? Se esse conteúdo tocou seu coração e você quer continuar explorando como viver conforme os princípios divinos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Que o perdão de Deus seja uma realidade prática em sua vida e que Ele continue a restaurar seus relacionamentos com sua graça infinita. Fique em paz e até o próximo vídeo.